Oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui iniciando mais um vídeo para vocês. Hoje, gente, eu vou gravar minha rotina da manhã de 5 horas. Acordo de segunda a sexta, 5 horas da manhã. Aí tô gravando aí um pouquinho para vocês verem, né, a minha rotina. Para vocês verem o que é que tudo que eu faço 5 horas da manhã. Agora eu vou fazer o almoço para o meu marido levar. Sim, gente, eu gosto de cozinhar todos os dias. Para ele levar a comida fresquinha, apesar que quando chega lá no trabalho, na hora que ele vai almoçar, ele esquenta, que lá tem micro-ondas, ele esquenta, mas eu gosto de fazer tudo no dia, para ele levar, para não ter que. Uma vez eu fui fazer do dia pro outro, não sei o que foi que eu fiz, azedou, né? Fui num dia para ele levar no outro dia. Aí azedou, ele teve que comprar quentinha. Aí agora sempre eu cozinho no mesmo dia. Aí é para ele levar e pra gente e deixo pra gente almoçar. Quando é meu dia, a gente almoça, né? E eu lembro muito, gente, quando a minha mãe acordava, a gente morava num sítio, era 8 irmãos, dois homens e 6 mulheres. Aí, gente, eu lembro que a minha mãe acordava às 3 horas da manhã, 3, para cortar cana, que a minha mãe e meu pai cortavam cana. Aí deixava a gente tudo pequenininho em casa, dormindo. Aí, e quando eu me entendi de gente, né? Quando eu fui mocinha, com meus 12, 13 anos, aí tive que sair para trabalhar, para ter minhas coisinhas, porque minha mãe não tinha condições, mas meu pai de dar tudo a gente, né? E eu me lembro muito, muito mesmo. Toda vez que eu me acordo de manhã, eu lembro daquela rotina da minha mãe. Quando ela acordava às 3 horas da manhã. Gente, eu fico pensando, sabe? Quando você acorda 3, 4, 5, não importa a hora, para fazer a comida do seu marido, quando vale a pena, a gente faz bem satisfeito, gente. Quando o homem reconhece o que a mulher faz, né? A gente acorda bem satisfeito, faz questão de acordar todos os dias, para ele sempre levar a comida fresquinha. Mas quando é um homem que não reconhece o que você faz, aí fica difícil. Aí não vale nem a pena você acordar essa hora. Não vale nem a pena. O meu pai mesmo, gente, ele era uma pessoa que ele bebia muito, muito mesmo. Só que ele nunca deixou faltar nada dentro de casa. Nada. Ele tirava o dinheiro para comprar a comida e tirava o dinheiro para beber. Só que o meu pai era muito, muito ignorante. Pense num homem ignorante, era o meu pai. Só, gente, que quando ele bom, era ótima pessoa, ótima, mas quando ele bebia, ele era muito agressivo mesmo. Agora eu tô mostrando aí a vocês, né? O dia como é que tá. Tomara que não chova, gente, porque eu tenho um lençol para lavar. Tenho 3 lençóis aí para lavar. Tomara que não chova. E o dia tá assim, lindo, maravilhoso. Aí, gente, o meu pai, já que eu tava falando do meu pai era muito ignorante mesmo. Aí ele bebia, gostava de descunhambar minha mãe, batia na minha mãe, a gente tudo pequeno, a gente não podia fazer nada, minha mãe apanhava que só quando ele bebia. Aí não tinha para onde ir, com um monte de filho. Aí quando a gente foi ficando tudo mocinha, meus 2 irmãos foi ficando um rapazinho, aí ele foi mais tendo medo, né? Porque quando ele ia bater na minha mãe, meus irmãos, a gente avançava tudo em cima dele, tudinho. Aí ele foi ficando com medo, depois que a gente foi crescendo e foi parando mais de bater nela. Mas, gente, foi uma vida sofrida, pense. A minha mãe apanhava tanto. E ele, quando bebia, ele botava a gente tudo para correr. Eu me lembro como se fosse hoje. A gente corria, aí dormia, passava o dia dentro do sítio, que a gente morava num sítio. A gente passava o dia dentro do sítio, dormia debaixo dos pés de mangueira. Aí quando ele acordava no outro dia, aí ele não, diz ele que não lembrava de nada.
Diz ela, a gente voltava pra casa tudo mordido de mosquito. A gente voltava. Aí quando era final de semana que a gente via que ele ia beber, a gente já preparava o lençol dentro da bolsa porque sabia que ele ia bater que ele ia botar a gente pra correr. A gente sabia disso. Mas, gente, foi. Mas graças a Deus, hoje em dia a gente vive bem. Cada um nas suas casas, cada um casado. A gente tá com 13 anos que meu pai faleceu. 13 anos, gente, que ele faleceu. Eu gostava muito, muito dele mesmo. Ele só tinha esse defeito que quando bebia ele ficava muito agressivo. Era esse defeito que ele tinha. Mas ele era ótimo, ou quando estava bom sem beber, era ótima pessoa. Ele passou quase um ano sem beber, porque minha mãe disse que ia deixar ele, aí ele mudou, né? Ele passou um ano e pouco sem beber. Só que quando voltou a beber, aí quando ele voltou a beber, minhas irmãs não aguentavam mais a cachaçada dele. As minhas irmãs casou com os homens que nem gostava, hoje nem vive. O pai dos filhos delas nem vive, porque não gostava, só casou para sair de casa mesmo. Eu não, casei com o pai das minhas filhas, que eu vivo hoje. Vai fazer 13 anos que eu tô com ele. E casei, gente, sem gostar dele também, só para sair de casa. Ele mesmo sabe disso, que eu já falei várias vezes. Só para sair de casa, mas hoje em dia, graças a Deus, hoje em dia tá tudo bem. Aí meu pai faleceu, tá com 13 anos. Aí cada um foi pro seu lado, né? Cada um saiu de casa, foi pro seu lado, deixaram o marido. Aí voltaram tudo pra casa da minha mãe de novo. Aí hoje em dia arrumaram o marido, cada um tá casado, tá vivendo. E graças a Deus, né, gente? Que contar um pouquinho pra vocês do meu passado, pra vocês entender um pouco melhor, me conhecer melhor, né? Mas, gente, eu lembro que foi muito sofrimento, foi uma vida de muito sofrimento mesmo. E hoje a gente só tem que contar a vitória, né? Agradecer a Deus por tudo. Meu pai era ótima pessoa, só era um homem ruim quando ele bebia. Quando ele bebia, gente, ele era muito ruim, ruim mesmo, ignorante. Mas graças a Deus passou, deixar para trás, o que passou, passou, né? E é isso, gente. Essas coisas é tudo que eu faço às 5 horas da manhã. Agora, de 8 horas, tenho que levar Sofia no posto, porque ela tem que tomar uma vacina que tá atrasada, que tava faltando no posto. Aí, agora, de 8 horas, vou levar ela no posto para tomar a vacina. Sim, gente, e hoje em dia, quando a gente se encontra, eu e as minhas irmãs, quando a gente se encontra tudo na casa da minha mãe. Aí a gente só dá pra rir quando lembra do passado. A gente ri tanto, porque hoje em dia a gente ri, né? Mas antes a gente chorava. Quando a gente lembra do passado, a minha mãe corria na frente e corria tudinho atrás dela. Aí quem vinha atrás, o último que vinha atrás, a gente pensava que era o nosso pai. Aí que corria, viu? Passava por debaixo do arame, que nem sentia. Hoje em dia, quando a gente senta que lembra, a gente só dá pra rir. Mas foi uma vida difícil. Mas hoje tá tudo de boa, graças a Deus. Vou colocar uma musiquinha aqui pra vocês. Enquanto eu terminar aqui de fazer minhas coisas, vocês vão escutar uma musiquinha. E é isso, gente.